Existem lugares que são sagrados. Igrejas centenárias, consagradas pela fé e pela tradição. Locais onde se celebram os momentos mais puros da vida. Batizados, comunhões, casamentos. O altar é um palco. Um palco para o amor, para as promessas, para a esperança. Hoje vamos entrar num desses lugares sagrados. A paróquia de San Jacinto, no coração de San Ángel, na cidade do México. Vamos sentar-nos num dos seus bancos de madeira antiga e vamos assistir a um casamento. Um casamento da alta sociedade. Um casamento perfeito. Mas vamos descobrir que, às vezes, os segredos mais podres escondem-se sob o véu mais branco. E que, às vezes, a única verdade que importa é aquela que é gritada no meio de um juramento. Esta é a história de um grito que parou o tempo e que revelou um inferno familiar na casa de Deus. Inscreva-se no canal, não por mim, mas por todas as verdades que são silenciadas pelo medo, pelo dinheiro e pelo que os outros vão dizer. Verdades que às vezes precisam ser gritadas em lugares sagrados para poderem ser ouvidas. O nome dela era Isabel, 53 anos. A tia solteirona, a ovelha negra, a artista, aquela que nunca se encaixou na família Mendoza. Uma família de linhagem, de dinheiro antigo. Uma família onde as aparências eram tudo. Isabel estava sentada na última fila da igreja, sozinha. O vestido preto que usava era um protesto silencioso num mar de cores pastel. No altar, a sua sobrinha, Sofia, 23 anos, radiante, linda, vestida de branco. Ao seu lado, o noivo, Alejandro Torres, elegante, apaixonado, o casal perfeito, a união de duas dinastias. Os Mendoza e os Torres, amigos e sócios de toda a vida. Todos na igreja sorriam, choravam lágrimas de felicidade. Mas Isabel não sorria. As suas mãos, escondidas no colo, tremiam incontrolavelmente. Na sua bolsa, um envelope de papel pardo. Dentro, a prova. A prova que transformaria este casamento de sonho num pesadelo público. Isabel não queria estar ali. Não queria fazer isto. Mas o conhecimento era uma brasa ardente na sua mente. Um veneno que a consumia há 3 meses. Ela tinha descoberto por acaso. Como todos os segredos terríveis são descobertos. Foi na casa da sua irmã, Graciela, a mãe da noiva. Estavam no meio de uma crise familiar, uma discussão sobre negócios. Isabel estava no estúdio, a pintar. Ela não deveria estar a ouvir. Mas os tons de voz aumentaram. Graciela, sua irmã, e Beatriz, a mãe do noivo, estavam a discutir em voz alta. E no meio da raiva, Beatriz disse a frase. A frase que mudou tudo. É tua responsabilidade, Graciela. Tu sabes que o Alejandro é a única coisa boa que o meu Henrique me deu. Mas a Sofia é tanto tua como dele. O silêncio que se seguiu a essa frase foi mais pesado do que qualquer grito. Isabel deixou cair o pincel. A tinta vermelha manchou o tapete persa como uma gota de sangue. Sofia, a sua sobrinha, era filha de Henrique Torres, o pai do seu noivo. Sofia e Alejandro eram irmãos, meio-irmãos. Isabel sentiu-se tonta. O mundo inclinou-se. Apoiou-se na parede fria, com o coração a martelar no peito. O sabor do medo, metálico e amargo, inundou-lhe a boca. Compreendeu tudo. A amizade inseparável das duas famílias. A insistência em que o casamento se realizasse. A alegria quase febril das duas mães. Não era um casamento. Era o culminar de um engano monstruoso. Era um pacto de silêncio que estava prestes a ser selado com um sacramento. Isabel passou os 3 meses seguintes num inferno pessoal. O que deveria fazer? Falar e destruir a sua família, destruir a sobrinha que amava? Ou calar e permitir uma abominação? Tentou falar com a sua irmã,
Graciela, a sós, contou-lhe o que tinha ouvido. A reação de Graciela não foi de surpresa. Foi de fúria gelada. Tu não ouviste nada, disse-lhe com veneno em cada sílaba. És uma amargurada, uma invejosa. Queres arruinar a felicidade da minha filha porque nunca tiveste a tua. Negou. Ameaçou. Chamou-a de louca. Se disser uma única palavra, Isabel, juro que te destruo. Faço com que te internem num manicômio. Ninguém acreditará em ti. Isabel estava sozinha, contra o poder, o dinheiro e a negação de duas famílias inteiras. Então, fez a única coisa que podia fazer. Contratou um investigador privado, um ex-polícia velho e cínico. Deu-lhe as suas poupanças. Pediu-lhe uma única coisa: uma prova de ADN, uma prova irrefutável. O investigador conseguiu. Usando um copo de água da casa dos Torres e uma escova de cabelo do quarto de Sofia. O resultado chegou a 2 dias. Uma compatibilidade de 99,9%. Pai e filha. O envelope na sua bolsa pesava como uma lápide. E agora estava ali, na igreja. O padre sorria. E agora, eu vos declaro. Não. Isabel levantou-se. As pernas tremiam. Todo o barulho da igreja desapareceu. Só ouvia os batimentos do seu próprio coração. Respirou fundo e gritou, com toda a força dos seus pulmões: parem este casamento! A voz ecoou na cúpula da igreja. O órgão silenciou. Centenas de cabeças se viraram para ela. O padre olhou para ela confuso. Sofia, no altar, virou-se com uma expressão de perplexidade. Alejandro franziu a testa. As mães, Graciela e Beatriz, ficaram pálidas como cera. Isabel caminhou pelo corredor central. Cada passo era uma eternidade. Não podem casar, disse ela, com a voz quebrada, mas firme. É um pecado. É uma abominação. Chegou ao altar. Olhou nos olhos da sua sobrinha. Sofia, perdoa-me. E depois olhou para as duas famílias e disse: não podem casar porque são irmãos. O silêncio que se seguiu foi absoluto, profundo, como o fundo de uma sepultura. Dava para ouvir a respiração das pessoas, o choro abafado de um bebê, e depois, o caos. Sofia desmaiou. Caiu nos braços de Alejandro. O pai de Alejandro, Henrique Torres, ficou paralisado, com o rosto desfigurado pelo horror e pela culpa. Os pais de Sofia tentaram levar Isabel à força. As pessoas gritavam. Os fotógrafos disparavam os flashes. O casamento perfeito tinha se transformado num circo grotesco, no escândalo do ano. Isabel ficou ali, no meio do caos. Tremia, mas já não sentia medo. Apenas um vazio imenso. Tinha detonado a bomba, e agora tinha de viver com as consequências. A história de como se chegou a este ponto era uma tragédia de segredos e mentiras. Tudo começou há 20 anos. Graciela Mendoza e Roberto Mendoza eram o casal perfeito. Ricos, bonitos, poderosos. Mas tinham um segredo que ameaçava destruir o seu casamento e o seu estatuto. Roberto era estéril. Numa cultura machista, numa família obcecada com a linhagem, isso era uma sentença de morte social. Graciela, desesperada por não perder a sua posição, por dar um herdeiro ao marido, tomou uma decisão. Fez um pacto com o melhor amigo do marido, o seu sócio, Henrique Torres. Foi apenas uma noite, fria, calculada, um acordo de negócios. 9 meses depois, nasceu Sofia. Roberto reconheceu-a como sua filha, amou-a como tal. O segredo foi enterrado, sob camadas de dinheiro, poder e silêncio. Henrique Torres continuou com a sua vida. Teve o seu próprio filho, Alejandro, com a sua esposa Beatriz.
As duas famílias continuaram inseparáveis. Ninguém suspeitava de nada. E então aconteceu o impensável. Sofia e Alejandro se conheceram em uma festa e se apaixonaram. Um amor puro, genuíno. Quando anunciaram o noivado, as mães, Graciela e Beatriz, as únicas que sabiam a verdade, não sentiram horror. Sentiam alívio. Viram isso como uma solução perfeita. Um golpe do destino. O casamento uniria as duas famílias para sempre. O segredo estaria mais seguro do que nunca. O patrimônio de ambas as famílias ficaria consolidado. Na sua mente distorcida, o casamento não era incesto. Era um negócio perfeito. Permitiram que o amor florescesse sobre uma mentira podre. E planejaram o casamento dos seus filhos, que na verdade eram irmãos, com um sorriso no rosto, convencidas de que estavam a fazer a coisa certa. O escândalo na igreja foi apenas o começo. A história vazou para si e para a imprensa. O casamento proibido de San Angel. As duas famílias se trancaram nas suas mansões. Tornaram-se invisíveis. Mas Isabel sabia que não era suficiente. Sofia e Alejandro estavam arrasados. A sua história de amor tinha se transformado num filme de terror. A sua identidade, o seu passado, tudo era uma mentira. Ambos estavam numa profunda crise psicológica. Isabel tentou buscar justiça. Não vingança, justiça. Queria que os pais fossem responsabilizados pelos danos que tinham causado. Foi à arquidiocese. Conseguiu uma reunião com um monsenhor, um homem poderoso, um diplomata da igreja. Contou-lhe toda a história. O monsenhor ouviu-a pacientemente, com as mãos entrelaçadas sobre a secretária de Mogno. "Minha filha", disse ele no final, com uma voz suave e condescendente. "O que aconteceu é uma tragédia. Uma terrível tragédia familiar. Mas do ponto de vista canônico, não há muito a fazer. O casamento não foi consumado. O casamento foi anulado de facto. Para nós, o caso está encerrado. Mas e o pecado? O engano?" perguntou Isabel. "Deus é misericordioso. Eles devem confessar-se e fazer penitência. Sugiro-lhe, para o bem de todos, que mantenha a máxima discrição. Estes escândalos não fazem bem a ninguém. E menos ainda à igreja. A igreja não queria justiça. Queria conter o escândalo. Varri-lo para debaixo do tapete." Isabel sentiu um frio glacial. A instituição, que deveria ser um farol moral, só se preocupava com a sua própria imagem. Saiu de lá e foi ao Ministério Público. Queria apresentar uma queixa por fraude, por danos morais, por colocar em risco a saúde dos seus filhos. Foi atendida por um advogado num escritório pequeno e desorganizado. O homem ouvia enquanto revisava outros papéis. "Veja bem, senhora", disse ele, sem olhar para ela. "Compreendo a sua indignação, mas sejamos práticos. Que crime vamos perseguir aqui? O incesto não foi consumado. Foi uma tentativa, e a tentativa não é tipificada. Fraude? Contra quem? Danos psicológicos? Isso é matéria civil. É muito difícil de provar e os julgamentos duram anos. Honestamente, isto é um boato de ricos." "Não é um boato. São vidas destruídas." Zrenia protestou Isabel. O advogado suspirou, irritado. "Olhe, senhora Mendoza, o sistema não existe para resolver os dramas das famílias ricas. Se insistir, preencha o formulário 3C para conflitos familiares e perturbação da ordem pública. Mas aviso que o mais provável é que seja arquivado por falta de provas." Ele passou-lhe um formulário. "E depois, queixam-se da burocracia." Isabel ficou a olhar para o papel. Formulário 3C. A sua tragédia. A vida destruída da sua sobrinha, reduzida a um código, a um papel que acabaria no fundo de uma gaveta.
O sistema não estava a falhar. Estava a funcionar na perfeição. A sua função era classificar o horror, atribuir-lhe um número e arquivá-lo até que todos se esquecessem. Saiu do escritório sentindo um profundo nojo. A corrupção não era apenas roubar dinheiro. Era esta indiferença, esta preguiça moral, esta covardia institucional. O que se passou com eles? Não há um final feliz nesta história. As famílias Mendoza e Torres usaram o seu dinheiro para desaparecer. Construíram um muro de silêncio à sua volta. Nunca enfrentaram consequências legais. Sofia foi internada numa clínica de repouso, na Europa. Um sanatório mental de luxo. Longe dos olhares, destruída. Dizem que ela nunca mais usou um vestido branco. Alejandro deixou o país. Mudou de nome. Tenta fugir do seu próprio sangue em algum lugar da Ásia. Um fantasma fugindo de si mesmo. Isabel foi repudiada, expulsa da família. Tornou-se a vilã da história. A mulher que, por inveja, destruiu a sua própria família. Perdeu tudo, mas salvou a sua sobrinha de um inferno. Às vezes, passa pela igreja de San Jacinto. Fica do lado de fora, olhando para as paredes de pedra. O lugar onde a verdade, por um instante, gritou mais alto que a mentira. E se pergunta quantos casamentos são celebrados. Quantos segredos são selados com um sim, aceito, diante de um altar. Quantas mentiras a sociedade abençoa, simplesmente porque é mais fácil sorrir e aplaudir do que levantar-se no meio da cerimônia e gritar a verdade.